Estamos na Lagoa, na única fábrica de produção, transformação, pintura de um trabalho em cerâmica da Ilha de São Miguel. Estamos com as atuais proprietárias, a Manuela e a Teresa, que de facto têm feito o excelente trabalho de manter este legado da cerâmica dos Açores e da Ilha de São Miguel desde o século XIX, e perguntava-lhe como é que tem sido este desafio de herdar uma estrutura industrial do século XIX e mantê-lo até aos nossos dias. Um grande desafio, sem dúvida, porque manter uma cerâmica com o mesmo processo de fabrico de antigamente não é fácil. Tudo manual, desde o fabrico da louça até passando pela pintura, e mantendo estes anos todos. Neste momento vamos na quinta geração e, portanto, este ano fazemos 160 anos de existência. Uma data memorável, maravilhosa, muitos parabéns. Muito obrigada. E pronto, e vamos com muito carinho, com muito amor e com muita vontade de aguentar o negócio. Aí é que nos dá a força para continuarmos com a nossa produção. E como é que tem sido esta articulação entre uma tradição e uma forma de trabalhar do século XIX e depois esta capacidade também de ir adaptando e ir atualizando este processo de transformação, de pintura? Pronto, e assim, começamos sempre por escutar muito o cliente. O cliente é que manda. Ah, excelente. E nós vemos que eles procuram, dentro da inovação das cores, um ou outro modelo, mas nunca deixando de estar sempre presente a nossa típica fabrico, a nossa típica pintura, o nosso típico modelo. Ou seja, a identidade mantém. Mantemos, sim. Agora, inovamos um bocadinho à medida que o cliente vai exigindo. É um desafio, gostamos muito, porque pronto, também nos faz crescer um bocadinho no negócio e satisfazemos o mercado. E esta fábrica eu sei que é muito visitada pelo público de turistas, quer nacionais, quer estrangeiros, e portanto é um espaço muito apelativo para quem não conhece esta realidade da cerâmica regional. Exatamente, até posso dizer que temos turistas que vêm de grandes países e que chegam aqui e que ficam de boca aberta, porque é um processo que já nem existe, porque é muito trabalhoso e cá está, não tem uma rentabilidade muito grande, não é uma produção muito grande por ser tudo manual. Eu acho que isso é o encanto desta fábrica, não é? Porque o visitante pode perceber desde a extração do barro, a sua transformação, a sua cozedura e depois aquele trabalho minucioso de se ver em tempo real a pintura e a venda. Portanto, tudo isto é feito, de facto, com muito carinho e com muita proximidade com a peça e, ao mesmo tempo, com o eventual comprador. Exatamente. Até quando cá chega o turista, nós fazemos questão que ele primeiro visite a fábrica, que veja todo o processo, é claro que fica encantado. E depois claro, como a doutora diz, acaba por chegar aqui à nossa loja e compreender como é que aquela louça chegou aqui, o trabalho que ela dá, o valor que ela tem, e é irresistível, praticamente toda a gente leva, nem que seja um mimi. Estamos em plena magia do barro, em plena magia da arte cerâmica que, de alguma forma, combina a terra, a água, o ar e o fogo e os gestos sábios, os gestos técnicos, inicialmente femininos, já que a arte cerâmica geneticamente teria começado com a mulher. Estamos na arte cerâmica, mas igualmente na cidade da Lagoa, que é, neste momento, o principal centro de cerâmica do arquipélago dos Açores e um dos mais significativos centros da arte cerâmica a nível nacional. Além disso, além desta dimensão técnica, a fábrica atual, onde nós nos encontramos, a fábrica de cerâmica Vieira, traduz nada mais, nada menos do que a natureza do próprio arquipélago dos Açores. E qual é a natureza do arquipélago dos Açores? É a sua natureza transcultural, já que em 1862, quando surge a primeira fábrica, que era uma maquinofatura de cerâmica, portanto, no Largo do Porto, essa iniciativa foi possível por um encontro de personalidades que formaram uma sociedade. Portanto, tecnicamente, os sócios vieram de Vila Nova de Gaia, portanto, tínhamos também um elemento do pico
digamos, que era o financiador, o célebre Tomás Ávila Buim, outro elemento da povoação, e portanto foi este tecido de iniciativas que combinam, digamos, modelos e artes provenientes de um grande centro de cerâmica continental, que é a Vila Nova de Gaia, com um espaço local, um espaço apropriado da primeira fase da fábrica, que é o Largo do Porto, portanto, perto do Porto de São Pedro, que permitia a importação dos barros, digamos, e a exportação da louça. Ora, a importação dos barros tem também uma natureza, digamos, transcultural, na medida em que uma parte dos barros vinham do continente, os barros brancos e algum barro amarelo, que eram os barros indispensáveis à produção de faiança, barros que vinham da Ilha de Santa Maria, a que atualmente nós conhecemos como a Ilha dos Fósseis e que servia para outro tipo de louça, e também barros provenientes da Ribeira Seca, da Ribeira Grande. Portanto, esta pluralidade de matérias-primas servia diferentes tipos de produção, de tal forma que esta cerâmica lagoense conseguia corresponder a uma totalidade de necessidades do equipamento doméstico açoriano e também a necessidades da arquitetura regional, nomeadamente a nível dos azulejos, dos registros azulejares, das telhas, dos tijolos de pavimento, etc., de modo que seria quase uma arte cerâmica total. E por isso é que é uma maquinofatura, portanto, na medida em que tem uma pluralidade de secções correspondentes a uma diversidade de produções e, naturalmente, a uma diversidade de matérias-primas, associada a esta dimensão técnica, à dimensão artística, a brilhante dimensão artística da cerâmica lagoense, em especial esta que estamos a falar, a cerâmica vieira, que marcou, pelo seu cromatismo diversificado e brilhante, a primeira fase produtiva. Aqui temos, de facto, a magia do barro. E a magia do barro, a magia da cerâmica está onde? Desde logo está nas mãos, neste caso, das artistas que na roda vão torneando as formas. Mas, para se chegar aqui, há de facto um longo processo. E esse longo processo vai das diferentes categorias de argila que têm de ser, digamos, transformadas, e a transformação varia conforme se é argila do continente, a argila branca e também a argila amarela, e essa argila branca importada é que era indispensável para se poder produzir faiança. A faiança, ou seja, a cerâmica vidrada, é a marca de identidade deste tipo de produção. Ou se o barro vinha de Santa Maria, tinha outro tipo de tratamento, transformação, para se produzir a pasta, ou digamos, se a cerâmica também fosse de construção, o barro, digamos, da Ribeira Grande. Nas primeiras fases, as argilas eram preparadas em tanques, em sucessivos tanques de decantação, para ser, pela técnica de levigação, para serem purificadas. Mais tarde, os processos de transformação, hoje é um filtro prensa, como teremos ocasião de ver, e seguidamente, além dessa preparação da pasta, ela tinha de ser seca, e era seca primitivamente em paredes revestidas de tijolo, como podemos ver aqui, da Ribeira Grande, que absorvia a água. Quando, digamos, o barro começava a desprender-se da parede, estava a ponto a ser trabalhado. O trabalho do barro, as técnicas de produção, as técnicas de conformação tinham caminhos diferentes. Portanto, nós aqui o que é que temos? Desde logo aquilo que é mais impressivo, que é a roda do oleiro. As peças eram rodadas. E quais eram as peças que eram rodadas? As peças que eram rodadas eram as que tinham uma secção circular, como é o caso dos recipientes, da maioria dos recipientes, e também as tubagens. E, portanto, isso era feito na roda primitivamente por homens, que eram os rodeiros, e atualmente por mulheres. Temos aqui uma mudança muitíssimo importante na cerâmica vieira, que é a mudança de género. Hoje é uma arte que nós podemos dizer feminina. Parece ser uma inovação, mas não é uma inovação, já que a arte cerâmica está provado, mesmo nos Açores, começa com as mãos das mulheres que davam nascimento, digamos, às peças. Portanto, peças que eram torneadas,
Mas se a peça não tinha uma secção circular, era, por exemplo, elíptica, não é verdade? Ou era uma estatueta, portanto, ela já não podia ser feita na roda, mas tinha de ser feita em moldes, era uma cerâmica moldada. A modelação dos de pequenas asas ou de pequenos elementos decorativos era também, digamos, importante e também certas técnicas, certas máquinas, por exemplo, as fieiras para fazer as telhas, outras prensas para fazer tijolo, essas eram as técnicas mais fundamentais da produção de objetos. Depois das peças conformadas, ou por torneamento, ou moldagem, ou modelação, elas tinham de ser secas, antes de ser naturalmente ornamentadas e antes de ser enfornadas. E é aí que nós vemos a importância do ar. Portanto, a secagem libertava uma parte da água incorporada na massa, na pasta, e por isso mesmo é que, em algumas categorias de fabrico, se misturava a areia, digamos, na argila, precisamente para abrir o barro e para permitir uma melhor evaporação. Portanto, esta secagem, que muitas vezes era feita em algumas situações de cerâmica no exterior, outras vezes no interior, é fundamental para permitir, desde logo, mais tarde, as cozeduras e depois também, naturalmente, os vidrados. Portanto, encontramos aqui novamente com a arte e confrontando-nos com a arte feminina, neste caso ligada à ornamentação da louça e também à prévia vidragem. Portanto, depois da secagem, as peças de cerâmica tinham dois caminhos nesta fábrica. Ou eram pura e simplesmente, a cerâmica era só de barro cozido, a cerâmica utilitária, se era um simples alguidar, portanto, o trabalho acabava depois, a secagem terminava na cozedura. Se era faiança, a faiança tinha duas cozeduras. A primeira cozedura, que era a chacota, a seguir as peças levavam o vidrado líquido, que este vidrado era um vidrado estanífero, ou seja, um vidrado opaco. Mas atenção, esta fábrica não produzia apenas peças com vidrado opaco, de estanho, mas produzia igualmente, agora já não é possível, peças vidradas com vidrado transparente, vidrado a chumbo, por exemplo, as panelas de cozinhar, que levavam um vidrado, como nós dizemos, plumbífero. De qualquer forma, a faiança decorada é que produz a própria identidade desta cerâmica, já que ela passa da dimensão de formas utilitárias para uma dimensão estética, fundamentalmente estética, para uma dimensão de comunicação. E, portanto, esta dimensão estética, a dimensão de comunicação, marcava o interior das casas açorianas e hoje é central também para o turismo, digamos, porque te permite transpor a arte e, digamos, o caráter micaelense e açoriano para outras terras. Esta secção de pintura traduz ainda um outro tipo de relação muito importante, que é a relação de criação, digamos, não só dos motivos regionais, mas sobretudo de uma ligação com o exterior. Atrás de mim podem ver-se inúmeras peças que resultam de encomendas. Portanto, o trabalho criativo da cerâmica da Lagoa não é apenas uma questão interna, digamos, da sua gestão ou das suas artistas, mas é também uma questão de relacionamento com todas as pessoas, entidades públicas e privadas que recorrem a esta arte para se comunicarem, para se darem a conhecer, para produzirem comemorações, os pratos comemorativos, como aqueles célebres pratos da Visita Régia, que foram feitos que se realizou em 1901, que foram feitos na Lagoa, e muitas outras, não é verdade, em que não só se comunica uma mensagem mais ou menos celebrativa, mas igualmente se transmite a arte da cerâmica lagoense. Regressando à questão das funções da cerâmica da Lagoa na vida açoriana, na vida regional,
Nós temos a categoria das louças comuns de uso utilitário nas diversas dimensões da atividade doméstica, peças relacionadas com a água, peças relacionadas com a preparação, a conservação e a cozedura de alimentos, peças relacionadas com a higiene e peças igualmente relacionadas com a ornamentação da casa. A dimensão estética é que marca atualmente o caráter identitário da cerâmica da Lagoa. Ou seja, as funções no cotidiano, nas casas açorianas, foram substituídas naturalmente por outros utensílios de plásticos e de metais contemporâneos e a cerâmica manteve-se, sobretudo, na sua dimensão decorativa. Portanto, essa dimensão é fundamental, porque nós podemos, numa síntese, definir a cerâmica, digamos, da Lagoa e a cerâmica vieira como uma cerâmica identitária. Identitária do arquipélago dos Açores, representativa dos vários valores da realidade açoriana, tanto da natureza como da cultura, que são veiculados pelas obras de dimensão artística produzidas, portanto, na cerâmica vieira. Portanto, este movimento de regionalização identitária da cerâmica começa naturalmente com a vanguarda regionalista, digamos, da década de 50, esse último movimento regionalista açoriano, com a participação de intelectuais. Já vimos outras formas de relacionamento da fábrica com o exterior e agora temos o relacionamento da fábrica com as elites intelectuais. Armando Cortes Rodrigues, Carreiro da Costa, na verdade, que foram muitíssimo. Domingos Rebelo, o grande pintor Domingos Rebelo, todos eles interagiram com a fábrica, com as fábricas da Lagoa, e especialmente com a cerâmica vieira, para produzir e divulgar e afirmar os valores açorianos. Que valores açorianos? Desde logo os valores paisagísticos, as paisagens rurais e urbanas, a paisagem das 7 cidades, a paisagem das Furnas. Outros valores regionalistas, os produtos, digamos, da natureza, mas já cultivada pelo homem, como, por exemplo, o ananás, tem um papel muitas vezes representado nas louças, dimensões arquitetónicas, espaços urbanos, as portas da cidade de Ponta Delgada, por exemplo, inúmeras vezes estão bem pintadas, e, digamos, e depois uma multiplicidade de elementos, digamos, florais, de elementos animais, zoomórficos, não é verdade, fitomórficos, etc., que dão uma beleza ligada ao cromatismo. O cromatismo, esse pluralismo cromático envolvia o verde, o amarelo, o vermelho, o manganês, caracterizou a primeira fase. E está muito bem expresso na célebre fonte batismal, produzida precisamente nesta empresa, que foi exposta na Expo 98, nada mais, nada menos do que no pavilhão da Santa Sé. Portanto, mostra que essa primeira fase da cerâmica, uma fase de intenso cromatismo, digamos, tem hoje uma dimensão reconhecida internacionalmente. Na década de 50, acentuou-se, digamos, o jardim harmónico do azul e branco, digamos, ligado ao bordado regional e que muitas vezes é sinónimo da cerâmica da Lagoa. A cerâmica da Lagoa era vista muitas vezes como a cerâmica em azul e branco e assim foi numa determinada fase, mas numa primeira fase, além do azul, havia as outras cores já referidas e presentemente houve o gênio, não é, da empresa de retomar esse brilhante cromatismo inicial. Veja, por exemplo, também o papel das hortênsias, não é verdade, e de outras plantas regionais. É que é uma identidade, e isso é que é uma posição de vanguarda, é a consciência que a empresa tem de que a identidade dos Açores não é apenas uma identidade cultural, tratada, por exemplo, nas representações dos moinhos de vento ou nas célebres representações da mulher de capote e capelo, que continuam, aliás, ou do homem de carapuça, ou do homem do barrete de lã, mas é também uma identidade ligada à paisagem e aos elementos naturais. Além desta dimensão, naturalmente temos a venda. A cerâmica produzida destinava-se naturalmente à venda. Estávamos numa empresa, tinha de ser rentável, mas vendida aonde e a quem? Era vendida em toda a ilha de São Miguel,
era exportada para as outras ilhas do arquipélago dos Açores e, presentemente, além disso, temos uma venda muito forte ao turismo. Portanto, o que justifica, precisamente, a construção ou aparecimento de empresas com esta dimensão era a possibilidade de mercados alargados. O mercado alargado a toda a ilha, o mercado regional e o mercado turístico. Quem é que vendia a louça? Era uma organização especializada de vendedores que levavam, digamos que transportavam na Ilha de São Miguel, portanto, a louça em carroças. Atenção, carroças com molas de ferro, não é verdade? Para a louça não se partir. Igualmente, exportada por via marítima, naturalmente, com os barcos, não é? Por exemplo, aqueles barcos, os iates dos Pareces, etc., e outros. Igualmente, a venda, neste momento, no contexto da fábrica aos turistas. E aí, quando nós falamos na relação entre a cerâmica da Lagoa e, neste caso, a cerâmica vieira e o turismo, estamos a falar do papel que esta indústria desempenha no desenvolvimento dos Açores e na atividade económica da cidade da Lagoa. É uma dimensão central. Digamos, um recurso turístico de grande dimensão. Simplesmente, esta grande dimensão tem sido associada pelo facto de nós ainda não termos, em primeiro lugar, na Lagoa, um Museu da Cerâmica que nos comunicasse às novas gerações açorianas e aos visitantes a imensa riqueza desta louça que nós não temos a possibilidade de perceber numa visita à fábrica, mesmo que essa seja uma visita enriquecedora. Outro aspecto muito penalizante é não se ter recuperado ainda a fábrica do Largo do Porto, que é uma das estruturas industriais mais importantes do país a nível da cerâmica e também uma construção, um conjunto de construções da maior importância do património edificado açoriano. Portanto, o futuro desta cerâmica passa igualmente pela dimensão patrimonial, pela dimensão museológica. E a dimensão patrimonial e museológica vão, de alguma forma, aumentar, aprofundar a dimensão turística e a dimensão artística desta louça, que continua a ser um desafio para os novos criadores.